Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre filogênese. Filogênese significa a origem da tribo. É claro que nós não vamos falar de nada, nenhum assunto indígena aqui. Esse termo se refere, na verdade, ao estudo da relação evolutiva ou da evolução, né, entre diferentes grupos de organismos. Então, quando a gente fala de filogênese, a gente pode, na verdade, dizer que a gente está estudando evolução, né? Especificamente, na aula de hoje, dentro da nossa disciplina, a gente vai estudar a evolução do sistema nervoso, ou melhor, o aparecimento do sistema nervoso e a evolução dele até chegar na espécie humana, que é a espécie que a gente considera que tem o sistema nervoso mais evoluído. Tá? Então, o primeiro conceito que a gente tem que lembrar é de especialização celular. A gente tem diferentes células no nosso organismo, por exemplo, né? Tomando a gente como exemplo, a gente tem células da pele que são diferentes das células do intestino, que são diferentes das células do sistema nervoso, né? São células especializadas. A célula da pele tem uma função principal de defesa contra traumas externos, de proteção e tal. A célula intestinal tem as funções principais de absorção de nutrientes, de digestão e tal. E as células do sistema nervoso, que são essas que a gente vai focar aqui, têm as funções específicas de realizar aquelas funções do sistema nervoso. Especificamente, se eu tivesse que resumir as funções de um neurônio, eu diria que ela é uma célula especializada em captar informações. Então, o neurônio é capaz de captar informações, seja de um outro neurônio, ou seja, de um órgão receptor, por exemplo, a retina, né? A retina é um órgão que recebe informações luminosas do meio externo, e o neurônio que está colado ali à retina capta essas informações dessas células da retina. Tá? A mesma coisa com células do tato, células da gustação, etc. Tá? Então, a primeira função específica, especial dos neurônios é captar essas informações. A segunda, eu diria que é conduzir e processar essas informações. A gente não sabe exatamente como elas são processadas, mas a gente já sabe como elas são conduzidas. Então, aquela informação que foi captada por um neurônio que está lá muito próximo à retina, ela é conduzida até o cérebro para, em algum lugar do cérebro, ela ser processada e traduzida, vamos dizer assim, numa informação visual que possa ser interpretada. Tá? Então, a segunda função especial dos neurônios é conduzir a informação que foi captada em algum lugar. E a terceira especialização, a terceira capacidade especial dos neurônios é de transferir essa informação ou para outros neurônios, né? Então, o neurônio que trouxe, voltando a esse exemplo aí do neurônio que trouxe a informação lá da retina, ele conduziu, ele captou da retina, conduziu até uma determinada região, e lá ele vai transferir essa informação para um outro neurônio, tá? Por exemplo. Ou então ele pode, eventualmente, nós temos neurônios que transferem as informações não para outro neurônio, mas para um órgão efetor, ou para um músculo, ou para uma glândula, né, que vai fazer realmente alguma ação específica. Tá? Para que a gente tem o sistema nervoso? Essa é uma outra pergunta importante. A gente não poderia não ter? Poderia não ter. Né? A gente vai ver exemplos de indivíduos que não têm o sistema nervoso e estão aí vivendo muito bem, obrigado, né? Mas o sistema nervoso propicia a gente ter uma excelente interação com o meio externo, essa é a primeira coisa. Então, a gente, por exemplo, percebe se é dia ou se é noite, graças a esse circuito nervoso aí da retina que a gente mencionou. A gente percebe se está claro, se está escuro, logo se está dia ou se está noite. Isso faz com que a gente possa descansar à noite e fazer nossas maiores atividades durante o dia, né? Então, isso é uma vantagem para a gente, tá? Essa interação com o meio externo, isso foi só um exemplo, mas a gente também interage entre nós, entre humanos, a gente interage com animais de outras espécies, a gente interage com objetos, tá? Isso por conta do nosso sistema nervoso. Uma outra função específica, para que ter sistema nervoso, é para controlar o nosso meio interno.
a gente também tem toda uma parte do sistema nervoso que funciona para controlar nossas vísceras, controlar nossos batimentos cardíacos, nossos movimentos respiratórios, o nosso peristaltismo intestinal. Tudo isso é controlado também pelo sistema nervoso. Tá? Então, de tal forma que o nosso sistema nervoso, que é o que a gente vai estudar principalmente, né, na disciplina, o sistema nervoso de homens, né, ele é bastante evoluído, ele tem uma forte interação, ele permite uma forte interação com o meio externo e permite um adequado controle do meio interno nosso. Tá? Isso tudo porque a gente tem muitos neurônios e neurônios altamente especializados, células altamente especializadas em fazer essas funções primordiais aqui. Tá? Se a gente voltar lá na origem da vida e tal, os primeiros indivíduos que apareceram eram organismos unicelulares, né? Eram células únicas, que essa célula, obviamente, está viva e o organismo é inteiramente composto por essa célula. Não é que isso não funcione bem, isso funciona tão bem que esses indivíduos unicelulares estão lá desde a origem da vida até hoje presentes no mundo. A gente hoje tem o maior exemplo de organismos unicelulares são bactérias e protozoários unicelulares que estão aí há muito tempo, há milhares, milhões de anos na Terra. Tá? Então, nesses indivíduos, essa única célula, que é o indivíduo inteiro, tem que fazer todas as funções que aquele indivíduo precisa que sejam feitas. Então, essa célula tem que fazer a função de proteção contra o ambiente externo, essa célula tem que fazer a função de digestão dos nutrientes, mas ela também tem que fazer essas funções aqui do sistema nervoso, elas também têm que ter interação com o meio externo, então também tem formas de locomoção, de movimentação, de captação de informações do meio externo e também do controle do seu meio intracelular, do seu meio interno, aí no caso. Tá? Então, essa célula definitivamente não tem um sistema nervoso, ela não tem células especializadas, ela é composta por uma única célula e essa célula não é especializada, ela faz tudo que precisa ser feito. Tá? Dando um grande salto aí na escala evolutiva, a gente vai ver aqui como exemplo alguns organismos quinidários, tá? Que são o exemplo que a gente está usando aqui, é uma água viva, é um indivíduo ainda bastante antigo evolutivamente, ele não tem um sistema nervoso central, mas ele já tem células que são especializadas. Tá? Então, a célula dessa região aqui faz principalmente funções estruturais de proteção, enquanto as células dessa região aqui já fazem alguma contração para a expulsão da água para a movimentação. As células dessa outra região aqui, elas são urticantes, elas são capazes de secretar substâncias urticantes quando provocadas. As células desse manto aqui mais interno são capazes de agregar alimentos e conduzir esses alimentos até o orifício oral, que fica mais central aqui nesse nível. Então, já tem células diferentes. Né? Uma célula dessa região aqui é diferente morfologicamente e funcionalmente de uma célula dessa região aqui ou dessa região. São células, então, já especializadas ou diferenciadas. Tá? Então, a gente já vê uma especialização celular nesse tipo de indivíduo. Algumas dessas células são capazes de ter três características aqui importantes. A excitabilidade. Excitabilidade é a capacidade de, quando, por exemplo, tocada, ela se excitar, ela perceber que foi tocada e disparar um sinal, como que dizendo, fui tocada. Isso é uma capacidade de se excitar quando estimulada. Isso não tem nada a ver com excitação sexual, é uma excitação mecânica que dispara um processo químico. Tá? Isso já é característica de um neurônio. Isso é comparável à captação de informações. Tá? Depois, o que ela faz também é condutibilidade. Essa informação que foi tocada é conduzida para outras regiões desse indivíduo. Também é característica do neurônio, a condução de informações. E, por fim,
né, ele tem algumas células que são capazes de secretar aquelas substâncias urticantes que a gente falou, né, que a gente tanto fica com medo aí quando tem água viva na praia, né? Então, quando ela não fica sempre tocando, sempre liberando, secretando essas substâncias urticantes, elas só liberam as substâncias urticantes quando tocadas, quando excitadas, essa informação é conduzida até uma região onde tem células que secretam substâncias urticantes. Então, ela já tem aqui um mecanismo que é considerado um sistema nervoso. Tá? Já tem algumas células que são bastante parecidas com o neurônio. Tá? Então, teria então um sistema nervoso ainda bastante rudimentar, ainda pouco agrupado, pouco organizado, tá? E difusamente distribuído pelo corpo desse indivíduo. Então, a gente não pode dizer que tem nenhum processo aí mais evoluído de formação do sistema nervoso, mas já existe aqui um sistema nervoso nesse indivíduo. Mais na frente, quando a gente estuda organismos mais evoluídos, como as minhocas, né, a gente já percebe aí claramente neurônios muito parecidos com os nossos e um sistema nervoso ainda bastante aquém do sistema nervoso de vertebrados, de mamíferos, tá? Mas já um sistema nervoso presente claramente nesses anelídeos que são ainda invertebrados. Tá? Esses animais são chamados anelídeos porque a gente consegue dividir o corpo deles em vários anéis, né? A gente percebe até externamente esses anéis, que são muito parecidos, um anel com um anel posterior ou um anel anterior, né? E a gente já percebe que cada anel desse tem uma agregação de neurônios, quer dizer, não só tem neurônios, mas esses neurônios já não estão mais difusamente distribuídos. Eles já estão agregados em estruturas que a gente chama de gânglios ventrais. Os gânglios são, de maneira geral, aglomerados de corpos neuronais, aglomerados de neurônios, e ventrais porque ficam na região ventral aí dessa minhoca, desses anelídeos. Tá? Essa característica de agregar neurônios, de agrupar neurônios, é algo que a gente chama de centralização. Então, centralização é uma característica evolutiva de alguns indivíduos, já desde a minhoca a gente percebe isso, que é a tendência de centralizar, de agregar os neurônios em estruturas onde a gente tem grandes concentrações aí de neurônios. Tá? Então, aqui estudando um pouco a anatomia desses anelídeos, a gente vai perceber, num corte transversal, ó, num daqueles anéis, como a gente tem uma pequena estrutura aqui amarela, que é aquele gânglio ventral, onde a gente tem uma grande concentração de neurônios. Esses neurônios, obviamente, estão recebendo informações das diferentes locais externos aqui da minhoca, né, porções mais superficiais da minhoca. Tá? E esse gânglio ventral, olha que coisa interessante, ele não está totalmente isolado. Cada gânglio ventral desse aqui está conectado ao gânglio ventral do anel anterior e do anel posterior, formando, então, um cordão nervoso. Então, tem aqui na região ventral da minhoca uma estrutura que parece um cordão, né, que parece uma corda bem fininha, bem pequena e tal, que se estende por todo o corpo da minhoca, por todo o corpo do anelídeo. Na verdade, são dezenas de gânglios ventrais conectados entre si. Tá? Isso é o que a gente chama de centralização. Então, é a aglomeração de neurônios nesses gânglios ventrais aqui nesse indivíduo. Tá? Esses indivíduos, esses anelídeos, a gente percebe também neles o arco reflexo. Eles já têm a presença de arco reflexo aqui, muito bem característica. Tanto o arco reflexo simples, com o envolvimento somente de 2 neurônios, como arcos reflexos um pouco mais complicados, com a presença de neurônios de associação. O que é um arco reflexo? O arco reflexo, primeiro, é uma estrutura morfológica. Tá? O que a gente percebe quando esse arco reflexo é utilizado, é um ato reflexo. Tá? Então, existe uma diferença entre um arco reflexo, que são um conjunto de estruturas morfológicas, e o ato reflexo, que é o ato que é executado a partir de um reflexo. Tá? Então, um arco reflexo bastante simples aqui de um anelídeo é composto por um neurônio sensitivo, esse neurônio aqui está captando informações da superfície da minhoca,
e levando essa informação até um gânglio ventral lá da minhoca, onde essa informação é passada por um outro neurônio, que é um neurônio motor ou um neurônio efetor, né, que vai levar a informação até o músculo, dizendo contrai esse músculo, porque aqui alguém me tocou. Tá? Mais do que isso, esses anelídeos têm também, eles não só conseguem fazer esse arco reflexo simples, mas eles conseguem também associar os diferentes regiões do seu corpo, através de um neurônio de associação, que liga, então, um gânglio ventral dessa minhoca com o outro gânglio ventral dessa mesma minhoca. Esse neurônio aqui, né, associando ou ligando esses dois gânglios. Isso faz com que, quando a gente toca numa região da minhoca, todo o corpo dela consegue receber essa informação, processar e executar uma resposta motora, um ato reflexo, a partir daquele toque. Por exemplo, se enrolar toda. Né? Alguns anelídeos fazem isso. Quando a gente toca nele, eles se enrolam todo. Né? Todo o corpo atua em forma reflexa. Né? Tem a foto de um russo aqui barbado. Esse russo vocês já devem conhecer. Ele se chama Pavlov, um fisiologista que estudava digestão e usava cães como modelo experimental. Ele dava comida para os cães e verificava se os cães salivavam, coletava saliva. Esses cães analisavam a característica da saliva, se ali tinha enzimas ou se não tinha enzimas para digerir a comida e tal, tal, tal. Mas aí ele começou a perceber que antes mesmo de dar comida, né, os cães começavam a salivar. Quer dizer, quando o tratador começava a preparar a comida, mexer nos potes, o barulho dos potes, aquilo já disparava um ato reflexo nos cães para aumentar a secreção salivar. A gente tem isso também, só de sentir o cheiro de uma pizza, de uma lasanha, uma comida que a gente gosta, a gente já começa a salivar, né? Então, a partir daí, ele acabou descrevendo os reflexos condicionados. Obviamente, os cães foram condicionados a associar a alimentação já vindo com o barulho dos frascos lá dos potes, quando a alimentação era preparada. E isso vocês estudam aí, tem aplicações de psicologia importantes, né? Além das aplicações fisiológicas. Muito bem. Continuando aqui nosso estudo evolutivo, a gente vai estudar aqui alguns moluscos, como caracóis e caramujos, né, e moluscos sem carapaças, que, além de terem uma centralização, esses indivíduos eles são mais evoluídos que os anelídeos, eles, além de ter aquela centralização, aquela aglomeração de neurônios em regiões centrais do corpo, eles começaram a ter uma aglomeração maior, mais destacada, na região mais cranial do corpo. Isso é explicado, do ponto de vista evolutivo, porque a região cranial é aquela que primeiro chega num determinado local. Né? Esses indivíduos chegam primeiro, eles vão para frente, eles chegam primeiro com a cabeça e depois com o restante do corpo. Então, ficou interessante que a maior parte dos órgãos dos sentidos se agrupassem nessa região cranial. E aí ficou também interessante que o controle neurológico desses órgãos do sentido ficasse próximo aos órgãos, né? Então ficasse na região cranial. Então a gente começa a perceber que tem gânglios aqui, a gente chama aqui de gânglio cerebral, essa estrutura, não é um cérebro, é um gânglio cerebral, que é muito mais desenvolvida do que o restante do sistema nervoso desse indivíduo aqui. Tá? Isso é o que a gente chama de encefalização. Esse indivíduo não tem cérebro, ele não tem encéfalo, mas ele já demonstra o processo evolutivo de encefalização, que é caracterizado por uma migração cranial ou por um maior desenvolvimento das regiões craniais do sistema nervoso. Tá? Um outro salto evolutivo enorme foi o aparecimento de uma proteção óssea para o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso que tem baixa capacidade ou nenhuma capacidade de se regenerar, então, esses neurônios, quando perdidos, eles raramente são repostos, né? Ficou interessante do ponto de vista evolutivo a gente proteger mais eles. Então, primeiro a gente agrupou eles, centralizou,
colocou eles para regiões mais centrais do corpo, que já são mais protegidas, e depois, um grande salto evolutivo foi armar ele, colocar uma armadura óssea em volta desses neurônios. E aí a gente até separa, então, o nosso sistema nervoso, o sistema nervoso desses vertebrados, em uma porção central, um sistema nervoso central, que é protegido por arcabouço ósseo, e um sistema nervoso periférico, que é muito menos desenvolvido, que é externo a essa proteção óssea, que é na periferia, fora desse arcabouço ósseo. Tá? Esse arcabouço ósseo é constituído por um conjunto de vértebras que forma a coluna vertebral e por um conjunto de ossos que forma o crânio. Tá? Então, o crânio com a coluna vertebral é o que determina a proteção óssea do sistema nervoso central. Isso a gente vê nos homens, né, na nossa espécie, a gente vê nos outros mamíferos, aqui uma vaca representando com uma coluna vertebral, a gente vê em aves, a gente vê em répteis e a gente vê em peixes, que são indivíduos de vida aquática ainda, que remonta àquela vida ancestral, mas já com a presença do sistema nervoso central, já em indivíduos vertebrados, aqui ainda em vida aquática. Tá? Dentro dos vertebrados, é claro que não são todos iguais. O sistema nervoso dentro dos vertebrados também é muito diferente. As funções neurológicas do peixe são muito rudimentares quando comparadas às nossas. Então, a gente percebe isso morfologicamente quando a gente compara o cérebro ou o encéfalo ou especificamente o córtex cerebral desses indivíduos. Então, nos peixes, olha a proporção entre cabeça, né, que não está o corpo todo desenhado, mas a gente percebe a proporção entre a cabeça e o encéfalo desses indivíduos. Nos répteis, aqui representado por uma cobra, a gente já percebe que a proporção é totalmente desigual. Né? Já em mais de vida em terra firme, tem um encéfalo muito mais desenvolvido proporcionalmente com relação ao tamanho do corpo. Nas aves, olha aqui como ainda é muito maior, muito mais desenvolvido o encéfalo, comparado ao tamanho da cabeça, do que os répteis. São indivíduos que têm um controle motor muito mais intrincado, um controle sensorial muito mais sensível, né, do que os répteis. Quando a gente passa para mamíferos, então, aqui a gente tem um gato representando os mamíferos de forma geral, aí a gente já percebe um sistema nervoso muito maior proporcionalmente, né? E já muito fácil de a gente comparar as estruturas que a gente observa aqui no gato, né, de cérebro, cerebelo, tronco encefálico, com as estruturas que a gente observa no humano, de cérebro, cerebelo e tronco encefálico. São as mesmas estruturas com volumes e morfologia comparáveis, mas diferentes. Entre chimpanzés e outros macacos e humanos, aí a diferença passa a ser muito mais sutil. A gente percebe já o cérebro todo, vamos dizer assim, enrugado, quer dizer, com a presença desses sulcos e giros cerebrais, né? Uma proporção bastante parecida, já muito mais parecida com o homem do que com o gato, né? Mas ainda assim um volume cerebral total muito menor. Então, o cérebro de um homem, lembrando que entre um homem pesa mais ou menos, a gente considera 70 quilos, né? Claro, tem uma diferença grande entre homens e mulheres, a gente fala homem aqui na espécie, né? E o chimpanzé tem mais ou menos 70 quilos também do peso corpóreo. Mas aqui não está na mesma escala, o cérebro de um homem é muito maior, muito mais volumoso do que o cérebro do chimpanzé. Apesar do chimpanzé ter funções motoras bastante evoluídas, né, bastante sensíveis nas funções motoras e tal, ele não tem a capacidade de vocalização tão boa quanto a nossa, ele não tem a capacidade de traçar estratégias comportamentais tão intrincadas quanto a nossa, a realização de cálculos matemáticos tão intrincados como os que a gente faz, e, inclusive, aprender neuroanatomia, o chimpanzé, até onde a gente sabe, não consegue, ou não conseguiu até então. Né? Muito bem. Então, para finalizar aqui o assunto desse tópico, a gente vai falar um pouco, dentro dos hominídeos, como é que foi o processo
de desenvolvimento do cérebro, do encéfalo dos hominídeos e pré-hominídeos. Então, é claro, a gente não tem encéfalos de australopithecus, viveram há milhões de anos. Os cérebros, os encéfalos desses indivíduos já se depauperaram, já foram digeridos, tal. Mas o que a gente tem são os crânios fossilizados desses indivíduos. E aí a gente consegue comparar o volume craniano, o volume dessa região do crânio, que a gente chama de neurocrânio, essa região mais superior e posterior do crânio, que é aqui a abriga o encéfalo, a gente consegue comparar o volume desses indivíduos com o dos Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Então, um gráfico aqui bastante fácil da gente entender. Os Homo habilis, por exemplo, os australopithecus, que são pré-hominídeos, estariam aqui na Terra há mais ou menos 4 milhões de anos atrás, e tinham um volume craniano destinado ao encéfalo de mais ou menos meio litro. E a nossa espécie, que está aqui atual, Homo sapiens sapiens, tem um volume craniano de mais ou menos 1,5 litro, quer dizer, em torno de 3 vezes mais volume destinado ao encéfalo, provavelmente o nosso encéfalo é 3 vezes maior do que o de um australopithecus, de um pré-hominídeo. Então, realmente, as funções que a gente... E esse já era o último pré-hominídeo, o australopithecus. O Homo habilis, que já tinha habilidades manuais, está aqui ainda, provavelmente com torno de 600 centímetros cúbicos de encéfalo. Então, esse grande volume encefálico que a gente apresenta é o que determina as funções neurológicas tão intrincadas, tão evoluídas que a gente observa na nossa espécie. Tá? Beleza, pessoal. Por hoje era isso para esse tópico. Lembrem de estudar o capítulo do livro e fazer o estudo dirigido antes de fazer as avaliações. Tá? Qualquer dúvida, tirem pelo WhatsApp ou pelo nosso encontro que a gente vai ter para tirar dúvidas sobre essa aula. Obrigado. Tchau, tchau.